Queridos irmãos e irmãs, nós estamos lendo e meditando nesses dias no primeiro livro de Samuel, e hoje nós vemos esse episódio em que Samuel, já idoso, ele é então interpelado pelas lideranças de Israel, que pedem que ele lhes dê um rei como os outros povos. É uma tentação que muitas vezes está presente na nossa vida. Ser como os outros, ao invés de querermos ser como Deus quer que nós sejamos, né? Na linguagem popular até se diz assim: João vai com os outros, Maria vai com as outras, né? Então, seguir a corrente, ou no outro trecho do Evangelho, entrar pela porta larga, quando nós devemos escolher justamente a porta estreita. Então o povo de Israel, que tinha sido cuidado por Deus, que o tirou da escravidão do Egito, suscitando a liderança de Moisés, que entrara na terra prometida com Josué, e que agora tinha juízes como Samuel e profeta, agora quer ser como os outros povos, pensando que assim, tendo um rei, terá sucesso nas suas empreitadas militares. Eles querem um chefe que conduza os exércitos, que conduza as batalhas, que os conduza à vitória. Samuel não ficou feliz com esse pedido. Samuel consulta o Senhor, que também não aprovava esse pedido, mas ao mesmo tempo o Senhor mostra uma condescendência, dizendo: não te preocupes, porque não é a ti que estão rejeitando, mas a mim. Dá-lhes um rei, faze como eles estão pedindo. Samuel então diz ao povo, e aqui nós vemos até num trecho relativamente longo, tudo aquilo que significava aceitar um rei, como os outros povos. Alguém que ia exigir do povo uma série de coisas: colocar os jovens a serviço do seu exército, fazer das mulheres servidoras também do seu reinado, o imposto, os impostos que teriam que pagar, enfim, lista toda a situação que significava instituir a monarquia para o povo de Israel, lembrando que quem era realmente o protetor de Israel não era um rei humano, mas era o próprio Deus. Mas o povo insistiu, e então Samuel vai lhes dar um rei. No Evangelho de hoje, continuando lendo também sobre esse ministério, lendo e meditando sobre esse ministério público de Jesus, no início, lá na Galileia, hoje nós vemos esse episódio em Cafarnaum, né? Jesus volta para Cafarnaum, estava numa casa e as pessoas logo são atraídas pela sua presença, desejando ouvi-lo, desejando ser curados. Ele anuncia a palavra. E aí vem esse episódio impressionante de um paralítico. Vemos que esse paralítico suscitou a compaixão de alguns amigos, de outras pessoas que vão carregá-lo. Ele não tinha como se aproximar de Jesus como os outros que se aproximavam. E vão ser criativos, né? Porque destelham a casa por cima, e por cima pelo teto descem o paralítico na frente de Jesus, né? Carregaram o paralítico, colocaram naquela maca e por meio de cordas desceram, de tal forma, já que ninguém não conseguiu aproximar de Jesus, ele por cima se aproximava, né? E até chegar, todos devem ter ficado espantados com essa solidariedade e ao mesmo tempo com essa criatividade e com esta fé, né? Com esta fé. E Jesus vai dizer, quando viu a fé daqueles homens, ninguém pediu nada aqui, foi só o gesto, Jesus disse ao paralítico algo inesperado: filho. Então ele diz, se dirige a ele de forma carinhosa, próxima: filho, os teus pecados estão perdoados. Ele não havia pedido perdão pelos pecados, mas Jesus vai à raiz dos males, mostrando que todos nós necessitamos de ser libertados dos nossos pecados, e que Ele veio nos libertar dos nossos pecados. Os teus pecados estão perdoados.
E aí vem aquele episódio de que aqueles que estavam ali presentes, mestres da lei, ficaram espantados. Aqui diz que eles pensavam em seu coração. Jesus, então, é aquele capaz de ler o pensamento dos outros. No Evangelho de Marcos, eles não disseram nada. Eles estavam ali e refletiam em seus corações. Como esse homem pode falar assim? Ele está blasfemando, acusação muito grave, blasfemando. Quem blasfemava podia ser morto. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Então nós vemos que nesse evangelho é uma revelação também da identidade de Jesus, além de uma boa notícia para nós. Jesus é aquele que nos traz o perdão dos nossos pecados, a reconciliação com Deus. Jesus, percebendo que eles estavam pensando assim no seu íntimo, vai interpelá-los e assim nos ensina também. Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te, pega a tua cama e anda. Jesus faz então aquilo que é o mais difícil, porque é exterior, visível, constatável, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados. Vai dizer ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. Esse paralítico é figura de todos nós, meus irmãos, de toda a humanidade ferida pelo pecado. Jesus nos recoloca de pé. Jesus nos liberta da nossa paralisia. Qual é a nossa paralisia? É o medo de amar. Nós somos paralisados pelos nossos instintos egoístas. Nós somos paralisados quando nós ficamos dando volta em torno de nós mesmos, dos nossos projetos, dos nossos desejos e afeições desordenadas, ao invés de nos abrirmos ao projeto de Deus. Levanta-te. E curioso que Jesus coloca esse paralítico para trabalhar. A gente podia pensar assim, curou, né? Era para ele sair saltitante, feliz e tal, mas não. Levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. Dá a ele um trabalho. É bonito pensar isso. Deus nos liberta, não para a gente ficar saltitante ou de braços cruzados, mas para a gente trabalhar, para a gente também colaborar. Levanta, pega a tua cama, ou seja, assuma a tua responsabilidade. É preciso que cada um de nós, que é curado por Deus, assuma a sua responsabilidade nesse mundo, assuma a sua missão, a sua vocação. Nós não devemos nos aproximar de Deus só para receber. Nós devemos receber e nos alegrar, porque Ele partilha conosco o seu projeto de salvação, nos envolvendo na obra do Evangelho do Reino, através do nosso testemunho de vida. E cada um de nós pode se perguntar, o Senhor manda a gente se levantar, nós que estamos celebrando essa missa, e pegar o quê? O que nós devemos carregar na nossa vida? A cama aqui é o sinal da responsabilidade desse homem que era paralítico. Todos nós temos alguma coisa para carregar. Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. E o paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. Podemos imaginar a cena e o espanto, a admiração que tomou conta deles e passava a louvar a Deus. Nunca vimos uma coisa assim. Queridos irmãos, vejam que esse evangelho tem proximidade com aquele que foi proclamado ontem. Lembram do leproso de ontem? Se queres, podes curar. Eu quero, né? Fica curado. O Senhor nos cura da lepra. O Senhor nos liberta da paralisia, porque o Senhor perdoa os nossos pecados, nos restaura, para que todos possamos amar e servir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.